Boa noite. Aqui na vigília da noite, o Senhor vai inspirando a gente a muitas coisas e a gente fala um pouquinho sobre. Muitas vezes a gente escuta que a pessoa quer ser isso, que a pessoa quer ser aquilo, gostaria de ter tal dom, gostaria de ver, de não acontecer. Aí o pensamento que me veio foi Jesus e os apóstolos. Jesus tinha lá, sei lá, acho que eram 100 discípulos. Ele, no meio desses 100 discípulos, ele escolheu 12. Aí você vai ver lá, Simão, codinome Pedro, Tiago, Tomé, tem, né, os 12. Até então, não era assim que acontecia, né? Sempre o discípulo escolhia o seu mestre. Você vê, né, o homem escolhendo quem ele ia querer seguir. E com Deus, para variar, tudo o contrário. É Deus que escolhe quem ele vai ter perto dele, quem são os seus. E essa escolha não é feita assim, deu vontade, então vou escolher tal pessoa. Não é assim, né? Para isso você vai ter que voltar lá o livro de Isaías, né? Que ele vai falar como é que é o servo de Deus. Isaías 42, como é que é o servo de Deus, né? É assim, é assado, com essas características, tal, né? 43, 44, vai vendo lá que ele vai fazer várias vezes como é que é o servo de Deus, o servo que ele escolheu. E você vê que ele fala assim, que escolheu e teceu no seio materno. Ou seja, a escolha de Deus é anterior até o nascimento. O servo de Deus, ou serva, vou botar no masculino para ficar mais fácil só, mas você troque isso como você quiser. Porque tanto servo ou serva é igual, né? Ele é um sonho de Deus. Ele está dentro do plano de Deus. E ele se torna realidade e Deus constrói esse servo. E em um determinado momento, ele chama esse servo. Eu vou ter que escutar a voz de Deus. Não, a escolha de Deus já foi feita. O que acontece é que Deus, ele faz uma moção do Espírito Santo dentro de você e te traz para ele. Muitas vezes o servo, às vezes que vem desde criança, né? Tipo um Padre Pio, às vezes mais adulto, né? Mais jovem, adulto, até a idade da sabedoria, né? Não tem hora para Deus quando ele começa a usar o seu servo. Deus sabe quando e por que vai usar, né? Ao servo só lhe cabe uma grande alegria de ter sido escolhido. É uma escolha pessoal, intransferível de Deus. Quando Deus tem um plano, né, para um servo, aquele plano é para aquele servo, só ele vai poder fazer aquilo. Não se transfere. Se eu desistir, outro vai pegar meu lugar. Não vai. Não vai. Porque aquilo foi desenhado por Deus para você e ele te treinou para aquilo. Se você não fizer, vai ficar faltando, né? E por isso que as nossas escolhas enquanto servo, na hora que a gente diz um não, na hora que Deus chama, a gente não fala assim na hora, ou que atrasa, ou que faz besteira, é grave porque certamente vai atrapalhar a conversão de muitos outros. Muita gente. A gente nunca tem noção daquilo que Deus vai fazer. Servo, ele vai lá e serve. Nem sabe por que está fazendo, mas ele está obedecendo.
O servo de Deus é um escravo. Já parou para pensar nisso? Você livremente obtém esse chamado de Deus, fala sim para a vontade de Deus acima da sua vontade. Tem muita gente que quer servir a Deus, ter os dons, aquele poder de Deus, mas só para alegria, para fazer de vez em quando. Não existe isso. Servo de Deus não tira férias. Servo de Deus não tem hora. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Servo de Deus, ele anda com Deus. E sabe o que Deus fala? Na maioria das vezes, quando o servo escuta Deus para valer, ele vai escutar de Deus: que grande alegria que eu tenho em conversar contigo. Deus é assim. Deus é assim. Muita gente fala assim, é só chegar perto que ele vai falar. Não, não funciona assim. Porque o Senhor escolhe o momento e a hora de cada servo de fazer o que tem que fazer. O servo sabe a hora que vai acontecer, porque ele está acostumado da moção do Espírito. Ele sente o Espírito se mover dentro dele, sabe? Aqui o Senhor está querendo fazer alguma coisa. Aqui o Senhor está querendo falar. Aqui o Senhor está querendo se fazer sentir. O Senhor vai falar. O Senhor vai manifestar a sua vontade. Tem coisas legais. Deus antecipa todos os seus movimentos aos seus servos. Profetas, mas aos seus servos. Ninguém sabe os tempos e momentos. Não, ninguém sabe. Somente aqueles a quem o Senhor quiser que saiba. Olha, não é? Aí eu vou botar aqui aquela palavra, né? Ninguém sabe o tempo, o momento das coisas, tal, sabe? Mas a maioria que é servo meu não vai falar. Por quê? Porque conhece a Deus. E Deus sabe que por misericórdia, muitas vezes, naquele momento, às vezes, ele alarga o tempo para que mais um chegue. Por isso que muita gente não vai falar de tempos. Ou até Deus dá um sentimento, é próximo, é perto. Alguns ele vai dar data e hora. Como você fala um negócio desse? Né? Se você pegar os videntes de Medjugorje, a que vai falar, ela sabe. As datas, sabe. A Garabandal sabe. Né? Mas não pode falar. Por quê? Porque pode ser que Deus altere para alguma coisa, para um plano especial, para alguma coisa diferente. Mas ela mais ou menos sabe que naquele tempo acontecerá. Mais um dia para lá, menos um dia para cá, mas tudo já está no fundo determinado. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio de aceitar ou não. Mas o plano de Deus já está determinado. Desde o começo da criação, não foi de hoje que ele determinou, lá de trás. Quando ele fez o plano lá atrás. Cada um de nós foi sonhado por Deus para um determinado plano. Eu falei no último vídeo, né? Torna-te aquilo que tu és. Se você fizer isso, chama-se santidade. Mas nós temos que saber qual é o plano de Deus para nós. O que Ele quer, qual é teu nome diante de Deus. Procura, engraçado, o teu nome, o nome que foi dado, eu tenho que falar depois sobre isso. Tem que anotar isso. O nome que te foi dado no teu batismo lá, é o teu nome diante de Deus. E o nome do teu anjo é o teu serviço a Deus. Parte do teu serviço a Deus. Como é que eu vou saber isso? Isso é outro problema. Já estou falando que aquilo que é. O meu Carlos Eduardo. Carlos significa homem. Eduardo que significa riqueza. O homem da riqueza. O homem que traz a riqueza. O homem que detém a riqueza. E eu nunca gostei do meu nome. É engraçado essas coisas, né? E quando por alguma razão se muda o teu trabalho para Deus, ele vai trocar teu nome. Simão que virou Pedro, né? Às vezes Deus tem que trocar o nome que não foi
exatamente obedecido, né? Então Deus trocou o nome já de muita gente. Muita gente. Você vê dos 12, ele trocou o nome de um. E na vida dos santos, você vê que ele troca o nome de vários, né? Até a casa de Santo Atanásio tinha outro nome também. Deus trocou o nome dele, porque se você pegar Atanásio, você vai descobrir por quê. E é engraçado, né? Porque Deus, as coisas estão claramente escondidas. Está na tua cara, mas você não enxerga. Então Deus chama os seus servos e os dá os dons que eles precisam para fazer o seu serviço. Muitos deles dons extraordinários. Sim. Mas simplesmente para que todos vejam que Deus é Deus e Ele está assinando embaixo da sua obra. Quando é preciso, Deus age poderosamente e assina embaixo. Né? Deus sempre assina embaixo dos seus santos. Sempre. Não tem. Os seus santos. Todo santo, segundo a Bíblia, é um amigo de Deus. E Deus faz luz sobre ele para que os outros vejam e sigam o caminho. Não porque ele é maravilhoso. Não, o que é maravilhoso é Deus. Como Jesus falava, né? Bom somente é Deus, é o Pai. Mas ele usa homens como estandarte para mostrar o caminho. Homens falhos, como eu e você, né? Mas ele escolhe os seus servos entre homens falhos. Eu nunca vou me esquecer que é uma palavra que eu aprendi há muito tempo. Deus muitas vezes escolhe os piores para mostrar como é grande a glória dele. Então, seus servos muitas das vezes são pessoas, né? Difíceis, complicadas, falhas, mas que ele, né, numa graça tamanha, altera, muda, mostra o caminho, um caminho de conversão, troca, mudança e aprimoramento. E cada um de nós é chamado a isso. Se você está escutando esse vídeo, você é chamado a isso, né? Sendo servo, amigo, como você, né? O nome pouco importa. Mas Deus chama. Então, se Ele chama, é uma questão de tempo de Ele vai abrir os caminhos para que você chegue aonde você tem que chegar. E o caminho é dele, né? Que Ele te coloca e faz você caminhar. Você vai cair, Ele vai te colocar de pé. Você vai cair de novo, Ele vai te colocar de pé de novo. Por quê? Porque o plano que Ele tem para você, Ele vai te ajudar a concluir. Esse é o grande lance. Ele vai te ajudar a concluir. E Ele gosta muito de você. E Ele apostou violentamente em você. Nossa, né? Como é que tem uma frase tão bonita, né? Eu prefiro muito mais a sabedoria de Deus. Né? Eu prefiro muito mais a loucura de Deus que a sabedoria dos homens. Graças a Deus. Então, fica em paz e deixa o Espírito Santo se mover em você para que você chegue na conclusão do plano de Deus para a sua vida. Que nós todos somos chamados à pátria celeste, ao reino de Deus, na casa de Deus, morada definitiva no céu. Até lá.